Olá, boa noite. Nós estamos começando outra vez aqui, TV Pantanal, programa Opinião, segunda-feira, 18 de maio de 2020. Satisfação em ter você de novo aqui. O programa Opinião está começando nessa segunda. Vamos falar de política. Para falar de política, a gente vai de novo convocar a você, que é a peça fundamental na engenharia desse programa aqui, a participar conosco. Tem um motivo muito especial, porque hoje vamos conversar aqui com o deputado estadual, ex-prefeito de Cuiabá, ex-vereador, ex-deputado Wilson Pereira dos Santos, que já está aqui a postos à mesa com a gente, esse santista que vai estar aqui falando sobre alguns assuntos relacionados aí à atuação dele e também lá na Assembleia Legislativa, que tem sido aí alvo de algumas polêmicas por conta de projetos, especialmente nesses tempos pandêmicos. Antes, porém, de começar aqui com o Wilson, vou cumprimentar meu amigo, meu colega, Lorenberg Alves. Uma semana está se arreganhando para a gente aí, de muito trabalho. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo. Boa noite, telespectador. E uma grande e abençoada semana a todos os nossos telespectadores. E a todos nós, né? A todos nós. Olha, eu convido você a participar conosco. O Wilson Santos está aqui à minha esquerda. Você pode mandar a sua pergunta para o Wilson por meio do WhatsApp. O telefone está aí, o número está aí na sua tela, 99932-2529. 99932-2529. O Opinião também está sendo transmitido ao vivo pela página da TV Pantanal no Facebook e também pelo site www.gazetadigital.com.br. Wilson Santos, plena pandemia aí, eis que vocês, os nobres 24 deputados, aprovam uma mensagem, dentre tantas, mas vamos começar por essa, que é a 50/2020, que concede aí aumento salarial para servidores públicos. E aí eu queria que você explicasse já nessa abertura aí a questão dos comissionados, dos efetivos. Os efetivos vão fazer às vezes de comissionados, enfim, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo revoltada, porque a época seria de economizar ou de priorizar outros setores, outras áreas, e o governo concedendo aumento. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos que prestigiam este programa, e vamos fazer questão de responder, né, ao nosso telespectador alguns questionamentos. Paulo, eu também ficaria bastante bravo, eu também ficaria bastante nervoso se eu não conhecesse a matéria. O que aconteceu é como briga de torcida, quem dá o primeiro murro acaba vencendo. Briga de rua. Acabaram criando um baita de um fake news, dizendo que a folha salarial do Estado vai aumentar, quando na verdade ela vai diminuir, e bastante, eu vou provar aqui hoje. E o governo, que eu faço parte da base, comete o mesmo erro da gestão do governador Pedro Táxi. Não prioriza a comunicação. Na minha opinião, o governo precisa recriar a SECOM e dar condições para que a secretaria tenha uma equipe à altura e recursos financeiros para comunicar com a sociedade. Até porque é princípio da administração pública. A legalidade, a moralidade, a transparência, a publicidade. A publicidade é um dos princípios da administração pública. E a sociedade, nesse episódio da mensagem 50/2020, que acabou gerando a lei complementar 662/2020, a sociedade ficou completamente perdida. Revoltada, né? Revoltada sem saber a verdade. Então Talvez eu também, se não tivesse estudado o projeto, se eu não conhecesse o projeto, eu também ficaria revoltado. Vamos lá então, vamos explicar então. Eu sei que dela desmembrou-se aí, surgiu um decreto do governador extinguindo cargos, mas eu queria que você explicasse, antes de chamar aqui o Lorenberg para a conversa, essa primeira questão aí, já que o senhor está questionando a comunicação do Estado, o que há de fato, de real aí, o que não é fake news nessa mensagem ou nesse projeto de lei aí? Porque, de fato, está aumentando o salário, mas... Paulo, aumenta sim para alguns servidores e diminui para bastante. Quando você faz o encontro do que aumentou com o que diminuiu, dá uma diferença enorme a favor da sociedade. Então vamos lá.
Lá no artigo 12, parágrafo 3º da Lei 662, nós demos ao Executivo a autorização para, através de decreto, extinguir 4.183 cargos. E foi feito. Em números reais, em dinheiro, em valores. 220 milhões aproximadamente. Por ano? Segundo o governador, por ano. Aí você diz, mas Wilson, esses 4.183 cargos estão ocupados? Não. Mas estão criados. Este governo, a qualquer momento, pode ocupar 1.000, 2.000, 3.000, até os 4.183. Se não ocupar o seu sucessor, os seus sucessores podem. O que é que ele fez em defesa do erário estadual? Ele simplesmente acabou. Quem autorizou foi a Assembleia. Nós incluímos, não existia esse parágrafo 3º. Pois é, mas não fica a impressão de que está acabando com algo que não existe? Se não está sendo ocupado. Fica a impressão, mas é preciso entender. O governo, esse é o primeiro ponto. E na prática também, né? Se não existem os cargos, né? Se você não está pagando por eles, né? Eles não existem. A ocupação não existe. Eles existem, todos os 4.183 existem. Na nomenclatura. Se o governador quisesse nomear amanhã, dia 19 de maio, 1.000, ele poderia, 2.000 até os 4.183. O que é que ele fez? Uma postura de responsabilidade com o futuro. Então é uma economia potencial. Uma economia potencial. Esse é um ponto. Outro. Quem é que vai receber esses aumentos? São 4 secretários de Estado, que é o Basílio, de Planejamento e Gestão, mais o Rogério Galo, da Fazenda, mais o Francisco Assis, Procurador-Geral do Estado, e mais um quarto. Por quê? Porque eles são de carreira. Então são servidores de carreira que assumem cargos comissionados. Neste caso, quanto é... Aí nós vamos lá. Neste caso, eu até anotei aqui, porque professor, né, Paulo? E eu já não estou com a idade tão fácil. Presumo que vai dobrar, né? Porque se... Vamos lá. Os secretários de carreira ganham R$ 4.088 por DGA. Então tem o salário dele. Vou pegar o exemplo aqui do Basílio. O Basílio ganha lá mais ou menos R$ 16.000 bruto, ganha uns R$ 11.000 líquido. Então ele mantém os R$ 11.000 líquidos e recebe 35% do DGA, que dá R$ 4.088. Então o secretário Basílio tem uma renda líquida de mais ou menos R$ 16.000. Esses R$ 4.088, depois da pandemia, diga-se de passagem, que essa alteração não vigorará durante a pandemia, é preciso saber disso. Depois da pandemia, ele vai passar de 4.088 para 7.900. Um secretário de Estado, que é de carreira, vai sair de 4.088 de DGA para 7.900 reais. Ok? Muito bem. São 4 de carreira. E são 12 secretários que vieram de fora, da iniciativa privada, como é o Gilberto Figueiredo na Saúde, como é o César Miranda na SEDEC, como é enfim. Eles ganham hoje R$ 11.700 líquido. Hoje o salário líquido do secretário Marcelo de Oliveira, para comandar aí quase R$ 1 bilhão, é R$ 11.700 que ganha o Marcelo Oliveira. Meu colega, fui secretário junto com ele, com o Dante. Marcelo Padeiro. Famoso Marcelo Padeiro. O Marcelo Padeiro, que é um extraordinário quadro, foi secretário de obras de Cuiabá de 3 prefeitos, secretário do grande Dan de Oliveira, secretário do Roberto França, secretário do Mauro Mendes. E hoje ele coroa toda a sua carreira como secretário de Estado. Ele ganha R$ 11.700 líquido. Agora ele vai ser dado uma VI de R$ 9.350. Então o doutor Marcelo Padeiro, que faz tempo que não faz pão na vida dele... Vai para 20 mil. Vai para R$ 20 mil aproximadamente líquido, para comandar R$ 1 bilhão em obras. Fazer asfalto para Guiratinga, Cochipó do Ouro, Guarantã, Baixa Araguaia, Média Araguaia, Araguaia, Xingu, Gaúcha do Norte, Santiago. Este foi as adequações. Muito bem, Wilson. Muito bem. Agora, o que é que economiza? Economiza o seguinte. O Estado tem 2.813 DGAs na administração direta. 2.803 DGAs. Se esses 2.803 DGAs fossem ocupados 100%
por indivíduos oriundos da iniciativa privada, nós teríamos uma folha anual de 130 milhões de reais bruto. Se esses fossem ocupados por 100% de efetivos, essa folha teria uma redução extraordinária. Mas o que o governo quer? Ele quer uma mescla, um misturadão. Ele quer 60% que venha da iniciativa do servidor efetivo e 40% da iniciativa privada. Com isto, nós vamos ter, nesse modelo 60-40, sendo 60 servidor efetivo e 40 de fora, nós vamos ter uma folha de 76 milhões líquida por ano, contra uma folha, que se viesse os 100% de fora, de 115 milhões líquida. Então daria aí uma economia de mais ou menos 40 milhões de reais. 30 e poucos milhões. E é esse é o desenho que o governo vai fazer. Hoje, Wilson, quantos por cento de servidores efetivos ocupam esses 2.813? 51%. Hoje os efetivos ocupam 51% de todos os DGAs. Vai subir minimamente para 60%. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa aprovou essa lei. Doravante, no mínimo, de cada 10 DGAs, no mínimo, 6 tem que ser de servidor efetivo. E quando o servidor efetivo assume, onde é que é a economia? Vamos lá pegar um exemplo. DGA 4. Um DGA 4. Quanto que é um assessor. Qual o valor? 5 mil reais. Se ele for exercido por um servidor efetivo, ele só recebe 80% desse DGA, então é 4 mil. E se vier alguém da iniciativa privada, é 5 mil. Então, só no DGA 4, quando você nomeia um servidor efetivo, é uma economia de R$1.000 para cada DGA 4. E nós temos no Estado 447 DGAs 4. Aí você tem DGA 5, DGA 6, DGA 7, DGA 8, DGA 9 até o DGA 10. Então, em cada um desse DGA haverá uma economia que, ao final, ela chegará em torno de 40 milhões, computando os aumentos. Por quê? Quando você pega, Paulo, 4 secretários de carreira, ele sai de 4.088, vai para 7.900, você tem um aumento na folha de R$ 15.248. Quando você pega os DGAs, que são 9, INDEA, como que você vai pagar R$ 6.800 líquido para o presidente do Detran? Só ano passado, de arrecadação direta, o Detran arrecadou 210 milhões aproximadamente. Não, sim, o camarada mexe com 210 milhões. A gente está questionando. Ele ganha R$ 6.800? Ah, não é inaceitável. Bom, que eles merecem, merecem. Passou da hora, né? Mas o problema é a hora, o momento, né? Aí eu respondo você, Paulo. Eu também concordo com você. Esse momento é o momento, só que empresas fechando as portas. Paulo, só um pouquinho, antes de você fazer todo esse diagnóstico. Só um pouquinho. O momento nós tivemos sabedoria. A Assembleia colocou um artigo de que nada disso vale durante a pandemia. Nada vale. Nenhum aumento desse vai acontecer. Professor Lorenberg, me ajuda aí, porque o homem está dizendo que não vai ter prejuízo e que... Pelo contrário, vai ter economia. Está dizendo aí, vamos lá. Economia. Olha, Wilson Santos, antes de mais nada, eu preciso aqui registrar a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo no nosso bate-papo. O nosso telespectador certamente ganhará muito e ganha muito com a sua presença aqui. Obrigado, Roberto. A recíproca é verdadeira. Deputado, o senhor falou logo no começo, quando respondia ao Paulo, falou que se o senhor não conhecesse a matéria, o senhor estaria indignado, estaria revoltado com tudo isso. Mas eu já ouvi e já li comentários de parlamentares colegas do senhor falando exatamente ao contrário que o senhor vem falando, fazendo mais duras críticas com relação à matéria. A minha pergunta é, esse pessoal não conhece a matéria? Essa é a primeira pergunta. E são deputados. E são deputados. A segunda questão, Wilson, e o senhor com certeza sabe disso muito melhor do que eu, que esses valores líquidos, o senhor acabou de nos citar, não é apenas eles. Porque o senhor falou, por exemplo, de secretários ganhando 16 mil líquidos e outro ganhando 20 mil líquidos. Acontece que esses mesmos secretários são conselheiros de autarquias, de empresas, que somam a esse salário todo
4 mil, 8 mil, 10 mil, a mais do que isso aí. E aí onde entra a economia, a meu juízo? Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer, Leonel, porque aqui é uma banca altamente qualificada, né? 2 profissionais que engrandecem o jornalismo brasileiro. Parabéns. Obrigado. Bom, primeiro, vários deputados não leram o projeto. Não conhecem o que estavam votando. Primeira resposta à sua pergunta. Segundo, em relação aos conselhos, de fato, para completar alguns salários muito módicos, eles participam de conselhos. Talvez agora, com um salário decente, eles possam abrir esse espaço para representantes da sociedade. Eu torço por isso, a sua observação é pertinente. Eu acho que agora não justifica mais. O senhor torce por isso ou o senhor pode agir para que isso seja... Posso agir, posso fazer uma indicação, posso sugerir ao governador. Já contei aqui agora, corta colar, para não ter... Positivo. Muito boas 2 perguntas. E não é só esse projeto, não. Tem muita coisa votada no parlamento que muita gente não lê. Às vezes eu mesmo voto. São tantos projetos, são tantas mensagens que nem sempre você consegue ler todas. Ou às vezes você lê, mas também não entende. A que ponto chegamos, então, né? Então, depois que nós esclarecemos, muitos colegas disseram, poxa, eu não sabia desse dado. Eu levei uma máquina de calculadora para que os que foram oposição ao projeto pudessem fazer cálculo. Nenhum fez cálculo, nenhum aceitou. Eu mostrei número por número lá. Não, o Ulisses Moraes fez lá um contraponto. Não, ele fez contraponto, mas não fez cálculo. Eu mostrei para ele que é uma economia de dezenas de milhões de reais, que o projeto economiza para a folha de pagamento do Estado. Ele apenas concentrou, é aquilo que eu falei no começo. Houve algumas alterações para mais? Houve. Para quem? Para os secretários de Estado, são 16. Para 4 diretores da AGER, para os presidentes de autarquias e fundações, que são 9, Intermate, Unemate, Fapemate, Indea, Intermate, são 9. Essas presidências de 9 fundações ou autarquias, junto com os 4 diretores da AGER que saltaram de DGA 3 para DGA 2, um aumento de R$ 3.800 para cada um, mais os 16 secretários de Estado, todos esses tiveram realmente uma correção nos seus salários. Porque não dá para um cara do Detran, que toca 210 milhões de arrecadação direta, ganhar R$ 6.800. Mas aí, olha Agora só. vou dar um detalhe para você aqui, Paulo, só para fechar aqui, senão eu estou ficando velho. E sabe quantos servidores do Estado da Ativa ganham mais que um secretário de Estado? Eu não sei, quantos? 4.400. 4 mil servidores? 4.382 servidores do Estado. Ganha mais que um secretário. 4.382 servidores ganham mais de R$ 18.250 por mês. Com VI, com penduricalhos que há. Sim, estou dizendo o seguinte, que há no Estado de Mato Grosso 4.382 servidores e servidoras que recebem mais de R$ 18.250 por mês. Em relação ao DGA 2, que é 9.350, nós temos 16.941 servidores e servidoras que ganham mais de R$ 9.350 por mês. Aí o presidente do Detran ganha 6.800, pois do é, Intermate deputado, ganha 6.800. É justo até que o senhor defenda, é justo que o senhor defenda aí esse pessoal, o presidente do Detran, por exemplo, enfim. Agora, o que não é justo, e eu concordo com o senhor falou aí, o senhor criticou aí a comunicação do Estado e também criticou alguns deputados, colegas seus que não leem, não estariam lendo direito as propostas que vão a plenário. Só que eu ainda insisto na tese da época, que não é a época específica. Ah, Paulo, mas isso só vai vigorar depois que a pandemia passar. Sabe por que o governo fez isso? Só terminar. Sabe por quê? Sabe por quê? Não sei, mas você vai me explicar com a resposta que você vai me dar para essa pergunta que eu vou fazer aqui. Ah, você acabou de dizer, mas o Estado, isso vai vigorar após a pandemia. Gente, mas após a pandemia, o senhor governador Mauro Mendes e seus secretários e a Assembleia e todo mundo não vai estar debruçado sobre soluções para se recuperar da pandemia. Sim, sim. Ao invés de se recuperar para avançar, vai se recuperar para
ceder aumento para servidor, sendo que esse servidor, mesmo o pobrezinho aí do presidente do Detran, esse não pode esperar um pouco mais? Essa que é a pergunta, não poderia esperar um pouco mais? São duas respostas. Primeiro, por que é que o governo de Mato Grosso, da Paraíba, do Distrito Federal, do Amapá e de uma dezena de estados estão fazendo isso? Por quê? Porque os estados estão recebendo uma ajuda de 60 bilhões de reais, estados e municípios. 60 bilhões. E uma das condicionantes que o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes colocaram... Não conceder aumento. É não conceder aumento até 31 de dezembro de 2021. Então há categorias que há 13 anos, há 7 anos, há 6 anos, há 8 anos, não tem um reajuste inflacionário. Por exemplo, os DGAs. Desde 2013, há 7 anos, não há um reajuste para os DGAs em Mato Grosso. Então, não só o governo de Mato Grosso, mas vários governos do Brasil, então estão fazendo de maneira acelerada o encaminhamento dessas mensagens aos parlamentos estaduais e havendo a discussão e a votação. Não é só Mato Grosso. Segundo, lá na frente, Paulo, daqui a 60 dias, 90, que seja o mais breve possível, não há dúvida que a prudência, que a moderação vai falar mais alto. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Se terminada a pandemia, os efeitos da lei puderem ser aplicados e a situação econômico-social do Estado for dramática, não há dúvida que o governo do Estado e a Assembleia vão pedir para que isso seja postergado para o ano que vem, para 2022, enfim. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas, deputado, vamos estender um pouco mais essa questão. Você pode estender um pouco mais após o intervalo comercial? Perfeito. Porque eu ouço vozes às vezes, deputado, e a voz do além aqui está me falando que eu tenho que fazer um break comercial. Tem que faturar. Tem que faturar. O Wilson Santos continua aqui e vai responder ao questionamento que o professor ia fazer e o fará após o intervalo comercial. Só não pode ser depois da pandemia, né, Walter? Não. Falar em pandemia, lá na Assembleia o negócio tá feio lá, né, rapaz? É arquitetura. Você não teve contato, só rapidão, você não teve contato com o Paulo Araújo, não? Agora, recentemente? Tive uns 12 dias atrás. Paulo é meu amigo, converso muito com ele. O senhor não está em quarentena por quê? Porque você me convidou para vir aqui. Mas eu convidei a Janaína também. A Janaína também. E vai ser falo comercial e volta. Você me convidou para vir aqui. Agora já é tarde. Um abraço. A gente volta já já com mais um Wilson Santos aqui. Estamos de volta aqui com o programa Opinião na TV Pantanal. Olha, eu convido você se tiver algum questionamento, fazê-lo ao Wilson Santos, deputado estadual, hoje mais governista do que nunca. O telefone para que você possa mandar sua mensagem via WhatsApp está aí na tela, 99932-2529, 99932-2529, a sua mensagem de texto ao Wilson Santos aqui. Antes, porém, de seguirmos com a entrevista e com a pergunta do Lorenberg, tem um destaque no Gazeta Digital, você vê aí na tela, no telão, o Emanuel Pinheiro taxa a CPI é politicagem e que ainda não gastou recursos. Está dizendo que não gastou ainda. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, MDB, chamou de politicagem o pedido de criação da CPI do coronavírus, proposta aí pela oposição na Câmara Municipal de Cuiabá para investigar aí os gastos, contratos e ações da gestão municipal durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o prefeito, os recursos que foram recebidos da União para investir em ações de combate ao novo coronavírus ainda não foram gastos pela prefeitura. Não foram por que será ainda, né? Esse é um dos destaques. Tem mais destaque aí? Eu vou ler no telão. Tem mais destaque. Sobe um pouquinho, por favor. Pandemia deixa 10 mil desempregados e 26 bares e restaurantes fechados. Aproximadamente 50 empresários dos ramos de bares, restaurantes, academias e outros segmentos se reuniram em frente a um tradicional... Sobe um pouquinho, por favor. Tradicional restaurante localizado na Praça 8 de Abril, em Cuiabá, na tarde desta segunda-feira, 18, e partiram em carreata para o prédio aí da Prefeitura de Cuiabá, o Palácio Alencastro. Tem mais destaque aqui no Gazeta Digital. Sogra e nora, é isso? Sogra e nora
estão entre as 30 mortes por Covid-19 em Mato Grosso. Nesta segunda-feira, 18, Mato Grosso registrou 941 casos confirmados de coronavírus e 30 óbitos em decorrência da Covid-19. As últimas 3 mortes foram notificadas, sobe um pouquinho, foram notificadas pelo município de Cuiabá, segundo nota informativa divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, a capital contabiliza 5 mortes causadas pela doença. Destaque também está aí no gazetadigital.com.br. Para não dizer que não falei das flores, nessa questão também da pandemia no país, temos que ressaltar que há muitos recuperados, né? Pelo menos até hoje, ao meio-dia, eu tinha acompanhado quase 90 mil pessoas curadas da Covid, porque notícia boa também faz bem, né? Não é só as mortes, não são só as mortes, não. Professor Lorenberg, por favor, aquela pergunta que está engasgada aí que o senhor quer fazer para deixar o Wilson Santos tremendo. Não. Para o mundo, né? Não, é que para aprofundar um pouco a resposta do deputado Wilson Santos à resposta anterior, o deputado falou agora há pouco de que esse decreto do governo de reajustar esses salários só virão na prática efetivarem depois da pandemia. E existe uma contrapartida, um pedido de contrapartida do governo federal de que reajuste de prefeitos ou dos municípios e de estados não pode ocorrer até antes do dia 31 de dezembro. Acontece, deputado Wilson Santos, e aí para aprofundar mesmo... De 21, né? As previsões do final da pandemia é só depois de dezembro. Ora, se nós temos uma previsão para acabar a pandemia só depois de dezembro, por que que esse projeto não foi jogado para 2021? Porque nós não teríamos, de acordo com a previsão, nós não teríamos mais a pandemia. Não seria melhor, não cairia melhor para que a população pudesse engolir melhor o projeto? Concordo com o doutor professor Lorenberg, mas o senhor tem certeza que a pandemia termina no final de dezembro deste ano? Mas pelo menos é a previsão dos estudiosos. E aí? No dia 31 de outubro de 92, o Papa João Paulo II pediu perdão à família de Galileu Galilei, depois que Galileu Galilei estava morto há 350 anos. Então, professor Lorenberg, é previsão. Essa não é uma ciência exata, né? É uma ciência que tem subjetividade, tem fatores aí, variáveis. Ninguém sabe quando termina. Nós podíamos colocar a partir de 1º de janeiro de 2021, mas se a pandemia não terminar, ia fazer as alterações salariais? Então eu achei mais prudente deixar como ficou. Agora, a inexperiência do governo Jair Bolsonaro. Meu colega, fui 6 anos, me dou muito bem com o Bolsonaro, e a inexperiência do Paulo Guedes também ajudaram nessa situação. Por que é que eles não sancionaram a lei? No dia seguinte, quando o Congresso aprovou, tem 12 dias que o projeto está no Palácio do Planalto e não sanciona. Por que não sanciona? Se tivesse sancionado, não haveria esse problema em Mato Grosso, não haveria problema na Paraíba, no Distrito Federal, no Acre, no Amapá, talvez surja em Minas, no Rio de Janeiro. Está todo mundo fazendo as alterações enquanto o presidente não sanciona a lei. Está na mão do presidente Bolsonaro, está na mão do Paulo Guedes, estou vendo aí. Paulo Guedes está bravo com os governadores que fizeram as alterações. Ora, Paulo Guedes, é só o senhor mandar sancionar amanhã e publicar no Diário Oficial, que ninguém mais faz. Quer dizer, foi antevendo essa lei, já que ela não é aprovada, vamos aproveitar e... Exatamente. Se sancionar também não tem Agora, como será fazer. que houve uma combinação com o presidente Bolsonaro? Bolsonaro, não sanciona não, segura aí que nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Por exemplo, a Polícia Militar de Brasília recebeu aumentos, porque sabia que não receberia até o final de 2021. Vocês lembram a Polícia Militar do Ceará, o que fez com o governador Camilo Santana? Quem que aguenta a Força Armada? Com revólver, com pistola, com .40, com falco, quem que aguenta?
O que a Polícia Militar fez este ano no Ceará é inédito no Ceará e talvez no Brasil. O governador teve que sentar e ceder, negociar. Agora, se o presidente Bolsonaro tivesse há 12 dias sancionado e publicado, não tinha tido absolutamente nada disso. Ok, seu amigo, hein? O senhor abraçou o Bolsonaro aqui na Meu 63. amigo, votei nele. E agora está falando mal dele aí. Votei no Alckmin no primeiro turno e no Bolsonaro no Deixa segundo turno. eu colocar o telespectador aqui na conversa. Tem o WhatsApp chegando para perguntar a Wilson Pereira dos Santos. Vamos lá ver quem está perguntando. Está aqui na tela. Boa noite. Gostaria de perguntar para o deputado Wilson se ele pode nos responder como vai ficar nossa contratação para as aulas das escolas estaduais. Sou professora interina e até agora nada de contratos e estamos em desespero. O que ele tem para falar para nós? Quem? Professora? A professora Luzia está perguntando. Outra pergunta, outro WhatsApp. Boa noite. Nós queremos saber, imagino, né? Como fica a situação dos professores interinos? Também mesma pergunta, que estão desassistidos e sem emprego. E auxílio também não temos direito a essa ajuda? Professora auxiliadora, professora até no nome, auxiliadora. Duas perguntas para o mesmo tema aí. Tá. Professoras, minhas colegas, né? Luzia e auxiliadora. Eu também fui professor interino em 1981 e 82, na gestão do governador Frederico Campos, que eu quero mandar um abraço ao doutor Frederico, está com 93 anos, um homem íntegro, honestíssimo, decente. Gente boa. Um abraço ao grande governador Frederico. Naquele tempo a gente levava 6, 7, 8 meses para receber o primeiro salário. E nesse momento nós temos mais ou menos aí 2.000 a 2.400 profissionais que não foram contratados porque não houve o início do ano letivo nas suas respectivas escolas, tá? Mas assim que as aulas retornarem, com certeza o Estado precisa de professores interinos, porque nós temos professoras, a maioria, aliás, que ficam grávidas, que tiram a licença maternidade, nós temos professores que adoecem, nós temos profissionais da docência que tiram licença prêmio, então a existência do professor interino, ela é permanente. Necessária, né? Necessária. Nunca nenhum governo vai acabar com isso. Sempre há necessidade, porque sempre haverá essas vacâncias. Nós estamos, Luzia, negociando com a Casa Civil, com o secretário Mauro Carvalho, que tem recebido as demandas. Aprovamos um projeto recentemente na Assembleia, garantindo aí um auxílio de R$ 1.100. 1.045, né? Mas o governo vê vício de iniciativa, o governo entende que a Assembleia não tem autoridade para propor aumento de gasto para o Executivo. Enfim, mas nós estamos negociando para tentar uma alternativa. A minha sugestão é que essa alternativa seja através da Secretaria Estadual de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, a CETASC, que seja como está acontecendo no governo Bolsonaro, que foi uma grande solução que o presidente Bolsonaro encontrou. Está aliviando aí, são mais de 130 bilhões que estão sendo distribuídos para carroceiro, desempregado, mãe solteira, enfim, caminhão. Todo mundo está recebendo isso aí. Então, a nossa proposta é que o governo arrume aí R$ 1.045, R$ 1.100, R$ 1.200 por pelo menos enquanto passar a pandemia e depois desconta isso gradualmente até o final do ano letivo. Mas as negociações estão em trâmite. Neste momento eu não tenho como informar a senhora se dará certo ou não. Pode virar anteprojeto, pode virar anteprojeto, já que tem visto iniciativa, se o governo abraçar a causa e considerar como dele a proposta, vira... Já teve dois projetos, um do deputado Valdir Barranco e outro de minha autoria. Mas a Casa Civil e a Procuradoria alegam que há vício de iniciativa. Nós não podemos propor aumento. Deputado, anteprojeto é legal. Indicação. Mas a Casa Civil já sabe o que fazer. Então, respondido. Aliás, eu queria... tem mais alguma pergunta aí, meu caro? Senão eu vou seguir aqui. Tem pergunta aí? Tenho. Então manda ver aí que daqui a pouquinho... É um poço de perguntas. Daí ele é uma cabeça assim que ele vai buscar coisa lá no tempo do EPA que te pega de calça curta. Meu deputado, de acordo com o site Media News, dia 5 de julho de 2019, o governador Mauro Mendes fez severas críticas ao deputado Wilson Santos, que
fez propaganda nas ruas para que o governo cobrasse mais dos empresários do agronegócio. E quando o governo quis cobrar, o deputado saiu contra o governador. E o governador disse, de acordo com o Media News, entre aspas, eu vi deputado que falou para nós que soltou outdoor pela cidade dizendo que o governador deveria tributar mais e que agora nos critica porque estamos fazendo isso. Fecham aspas. Você não colocou o nome do cara, mas esse cara, diria o Wilson Era Santos. o deputado Wilson Santos. Esse cara Qual é o comentário do deputado Wilson Santos? Bom, primeiro eu quero agradecer ao grande site, mandar um abraço ao meu amigo Ramon Monteagudo, gente que chegou de fora aí como eu também, né? Com uma mão na frente e a outra também. Tá bem, ele tá bem, eu ainda tô quebrado. Tá bem, né, Paulo? Deve estar, imagino, não sei. Diz que está muito bem, mas com suor, honesto, com trabalho. Gente né? boa, Ramon, Gente um abraço. Boa. Abraço, Ramon. Obrigado pela pergunta, Ramon. Agradeço demais, porque parece que foi até encomendada por mim essa pergunta. Não foi, viu, Lemberg? Não foi encomendada. Mas quero agradecer demais ao Ramon aí por essa pergunta sensacional. Eu tenho feito um enfrentamento aos mais ricos desse estado. E a sociedade é testemunha dessa minha coragem. Não é de hoje. Desde que comecei lá no Centro Acadêmico de Direito, em 1984, quando fui eleito 2 vezes para dirigir os estudantes de Direito da Universidade Federal, como vereador de Cuiabá, como deputado estadual 4 mandatos, federal, como prefeito de Cuiabá, colocando o filho dos pobres nas universidades. Ainda ontem encontrei alguém que me abraçou, um morenão, me beijou, foi, mas rapaz, que isso? Um moreno lá no posto de combustível ali de Santa Rosa, me abraçou, beijou. O senhor não sabe o que é isso? Foi, rapaz, coronavírus. Ele falou, não, meu sobrinho é médico, Tiago Ferreira, porque o senhor criou a bolsa universitária. São coisas que paga qualquer pancada que você toma, né? Uma delícia ouvir isso. Então eu quero dizer que eu defendo que os mais ricos paguem mais. Foi eu que fiz campanha com o outdoor na rua para que o governo Pedro Tax avançasse, tivesse coragem de negociar a melhoria do FETAB com os mais ricos. Só lá nós aumentamos 400 milhões de reais para os cofres do Estado, para melhorar a merenda escolar, a polícia, o IML, melhorar a distribuição de terras, área social, área da saúde. O Pedro fez 204 leitos de UTI no Estado. Foi esse dinheiro que ajudou. E eu que tive coragem de ir para a rua, né, Ramon? Você sabe disso. Espalhei 15 outdoor, taxação já do agronegócio. Depois, na gestão do Mauro, eu fiz a mesma coisa. Cobrei do governador Mauro Mendes, porque eu sentia que havia brecha para melhorar a arrecadação sobre o agronegócio de Mato Grosso. O agro pulou, esperneou, gritou, berrou, mas negociou. Sabe quanto? Só em 2019, mais 450 milhões de reais entraram nos cofres do Estado, modesta parte, por uma luta que a gente pôs na rua, fui ameaçado, sofri todo tipo de constrangimento, mas não recuei. Eu não estou na Assembleia para bater palma nem para fazer lei para os mais ricos. Eu estou lá para defender o equilíbrio e a justiça social nesse Estado. E acho que os mais ricos têm que pagar mais. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Bom, aí ele diz, a fala do governador de que lá na votação da revisão dos incentivos fiscais, né? Porque eu dizia o seguinte, e acabou acontecendo, se alguma empresa que recebe benefício fiscal do Estado entrar na justiça, ela vai ganhar. E todas que entraram, ganharam. Decisões judiciais. Todas. Por quê? Porque quando você firma um contrato entre duas partes, aquele contrato tem força de lei. Você tinha empresas que vieram para cá, receberam incentivos fiscais para 10 anos, de repente, no meio do período, com 5 anos, vem um novo governo e muda toda a regra. Todas que entraram, inclusive a cervejaria Petrópolis e Rondonópolis, entrou e ganhou. Tá certo. Tá, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu apenas alertava o governo de que quebra de contrato não é aceitável em país decente, em país civilizado. E o meu alerta acabou acontecendo. Várias empresas que tinham incentivos fiscais no Estado, por um período, numa proporcionalidade, que entraram na justiça, acabaram ganhando. Porém, a maioria das empresas não entrou na justiça. O governo foi hábil, especial secretário
Mauro Carvalho e o César Miranda, foram hábeis, a grande maioria aceitou a revisão dos incentivos fiscais e isso está trazendo para o Estado esse ano algo em torno de mais 600 milhões de reais nos cofres. Ok. Mais um breve intervalo comercial, a gente volta na sequência com o Wilson Santos, o homem que recebeu um beijo do Morenão, do Cuiabá Veste. A gente volta já já, enquanto isso, vai ligando pra gente, 99932-2529, manda sua mensagem aí de WhatsApp para o Wilson Santos e a gente retorna já já. E a gente volta, agora são 8h14, a gente retoma aqui a entrevista com o Wilson Santos. Antes de eu fazer a próxima pergunta, vou deixar que você faça, por meio da mensagem que a gente vai ver agora no telão. Tem mensagem e pergunta para o Wilson Santos, vamos ver quem está perguntando aqui. Boa noite, como fica o RGA e as leis de tabela salarial pagas pelo governo, taxa em 18 e não cumpridas por Mauro Mendes em 19. E agora, em 2020, Caio, do Centro-Norte. Ninguém fala mais de RGA, né? Fala aí. A legislação, Pois é, mas eu estou perguntando... O ministro Paulo Guedes, uma das condicionantes dele para liberar esses 170 milhões para a Prefeitura de Cuiabá, 10 milhões para Poconé, 4 milhões e 800 para Chapada, 50 e poucos milhões para Rondonópolis, por aí, e mais 1 bilhão e pouco para o Estado, é que não haja, até o final de 2021, que não haja reposição, né, via RGA. Essa é uma das condições que o governo Bolsonaro coloca para liberar essa ajuda, além também de suspender por 6 meses o pagamento da dívida dos estados e municípios com a União. Então é uma condicionante que o governo federal está colocando, Paulo. Sim. Deputado, a propósito de Bolsonaro, a propósito de pandemia, a propósito de dinheiro, está vindo eu falo sempre da dinheirama que vem para municípios e estados, não é? No caso de Mato Grosso, que vai lançar mão disso, se já não está lançando mão desse dinheiro, está vindo aí uma quantia mais significativa, mas enfim, é muito dinheiro. São bilhões de reais. Aqui no caso de Mato Grosso, como que a sua atuação parlamentar vai proceder para que esse dinheiro fique bem vigiado? Sim, sim. Paulo, eu apresentei um projeto de lei na Assembleia obrigando o Executivo a prestar conta num site eletrônico de todo o dinheiro que vier para a Covid-19, comprou maca, comprou respirador, fez hospital, distribuiu máscara, distribuiu álcool em gel, tudo que o governo estadual gastar no combate à Covid-19 tem que ser prestado conta de forma transparente. Então, na Assembleia, neste momento, eu vou pedir, inclusive, em regime de urgência essa votação, um projeto de nossa autoria exigindo essa transparência. Ah, tá, já está tramitando Já esse está projeto? tramitando o projeto. Mas já não existe isso, esse acompanhamento já não é obrigatório? O governo não tem que prestar conta disso tudo? Tem, né? Mas tem no final do exercício financeiro de cada ano. Uhum. A gente quer que preste conta agora. Por exemplo, tem governador aí, secretário de Estado do Rio de Janeiro, foi demitido ontem por superfaturamento. Problemas de... Né? E aí, se você não tem uma lei com essa força, ele só vai prestar conta no ano que vem. Tá certo. Pergunta que chega via WhatsApp na tela para o Wilson Santos. Boa noite. Gostaria de perguntar ao professor, ex-prefeito e atualmente deputado estadual Wilson Santos, ter deixado o Galindo na prefeitura de Cuiabá é o seu maior arrependimento? Roberto Rivelino, do CPA 2. Bom, Roberto Rivelino, quer dizer, um nomaço desse, né? Roberto Dinamite do Vasco, Rivelino... E Zico. Do Corinthians. Só craque aí. Roberto, o meu maior arrependimento é ter deixado a prefeitura de Cuiabá com 2 anos e 9 meses antes de completar o mandato. E paguei caro por isso. Disputei as eleições de 2010 com o Silval Barbosa, que fez o que fez, todo mundo sabe, quem votou se arrependeu. E fiz uma carreira degrau por degrau, comecei como vereador, depois fui deputado estadual, secretário municipal do Dante, depois fui secretário de Estado do Dante, deputado federal, prefeito uma vez, prefeito 2 vezes. Então fiz todo um trabalho, desde o começo, não cortei caminho tintim por tintim. Né? E, por exemplo, o próprio Mauro Mendes, que eu disputei com ele em 2008, venci as eleições do Mauro,
com uma larga vantagem, diga-se de passagem, e eu não cheguei ao governo do Estado e o Mauro chegou. É da vida. Parabéns a ele, foi mais competente, mais eficiente que eu. Então, por que eu não fui tão eficiente? Porque eu havia na campanha em 2008 dito à sociedade que se fosse reeleito, nós ficaríamos no mandato até o final. E acabou por uma série de pressões do partido, de candidatos, enfim, e das pesquisas que me mostravam muito bem para o governo do Estado, acabei fazendo esse distrato com a sociedade me puniu com rigor. Me puniu com rigor. Você reconhece isso? Reconheço. Eu talvez seja, Paulo, o único homem público deste Estado que faz meia-culpa publicamente. Eu não vi, até hoje, nenhum político de Mato Grosso ter a coragem que eu tenho de dizer eu errei e pedir desculpas à sociedade. E não é rancoroso, né? Porque hoje eu sou aliado do Mauro Mendes, inclusive. Eu sempre fui um menino alegre, sempre fui da minha mãe, nós irmãos, nós não guardamos mágoa, bola para frente. A vingança não cabe a nós, é bíblico. A vingança pertence somente a Deus. Deputado, não nos cabe. Deixa eu trocar de assunto aqui, Lorenberg também vai perguntar. Eu queria que o senhor dissesse sobre o pleito deste ano, que ninguém sabe quando que vai acontecer, se outubro ou se dezembro. Como que o seu partido vai se posicionar? O que o senhor defende, ainda que você não seja o presidente municipal? Mas, assim, o que passa pela sua cabeça aí? O seu partido, PSDB, tem que ter candidatura própria? Tem nomes aí, inclusive, já colocados. Dorileu, por exemplo, está assanhado para ser candidato aí do PSDB. Como que o senhor vê essa situação aí? Há gente do seu partido, inclusive vereadores, que defendem uma aliança com o Emanuel Pinheiro. Qual o seu posicionamento? Bom, o PSDB é o partido que mais tem serviços prestados a Cuiabá. O PSDB fez todos os parques em Cuiabá, exceto o Parque das Águas. Foi o Dante que fez o Mãe Bonifácio, o Marcelo Camuro, o Zé Bolofrô. Foi o Roberto Franz que fez o Tianaí e eu dupliquei o tamanho. As avenidas, o Dante que duplicou a Miguel Sutil, o França duplicou a República do Líbano, o França fez a senador Vicente Emílio, eu fiz as torres. As policlínicas, o Dante fez 3. A Vinagre no Planalto, no Verdão, a Clóvis Pitaluga no Planalto e a do Cospó, fez 3. Eu fiz uma, a do Pé 90, o Roberto fez a do Pascoal Ramos, certo? Os PSFs, tem 70 em Cuiabá, o Franço fez 29, eu fiz 36, o Mauro fez 5. Então, não tem nenhum partido em Cuiabá, gosto ou não gosto do PSDB, mas tem que vergar a verdade. Ninguém, em termos partidários, fez por Cuiabá o que o PSDB fez. Ponto. Um partido com esta prestação de serviço e com os quadros que nós temos, não pode deixar de ter candidatura própria em Cuiabá. Agora, a isso soma-se uma decisão do Diretório Nacional. A Executiva Nacional já decidiu. Em todos os municípios do Brasil, onde haja mais de 100 mil habitantes, o PSDB é obrigado a lançar candidatura. Então, se tem alguém aí fazendo amarrações, vai quebrar a cara, porque é uma determinação do Diretório Nacional do partido, e aqui nós temos 2 grandes nomes que demonstraram interesse por essa candidatura. É o empresário no ramo de turismo, de hotelaria, Luiz Carlos Nigro, e o Dorileu Leal. Os dois têm interesse em disputar a prefeitura, são filiados ao PSDB, e não há dúvida, o PSDB terá candidatura em Cuiabá. Para escolher um dos 2 nomes aí, é pesquisa, qualitativa, quantitativa, o que você defende? Ainda é cedo. Talvez até os 2 se juntem e formem uma chapa única. Vamos para mais uma participação aqui pelo WhatsApp. Pergunta para o Wilson Pereira dos Santos. Boa noite, gostaria de saber do deputado Wilson Santos como ele vê os trabalhos da Prefeitura de Cuiabá no combate à pandemia. O que ele faria diferente? Eu ia perguntar isso, o Abdala Zaru, que é meu colega de profissão, está perguntando. Eu ia perguntar isso, Abdala, e você me ajudou, porque eu não vou precisar mais perguntar, e você já fez a pergunta. Esse flamenguista chamado Abdala não é flamenguista, é vascaíno. É flamenguista. Não, Abdala é vascaíno. Ele era, mas de um tempo para cá que o Flamengo mudou de outro patamar e ligou para mim comunicar que não é mais vascaíno. Até o senhor, que era santista, virou... Não, eu sou operariano roxo. Mas e aí, o que você acha do Emanuel com esse enfrentamento? Eu li agora há pouco uma notícia aqui, dando conta de que ele não investiu dinheiro ainda e tudo mais, mas está dando dinheiro agora, como é que é? R$500 aí para os autônomos. Paulo, é muito fácil tripudiar.
Eu já estou numa idade que aprendi muito com a vida, fiz muita bobagem. Se eu recomeçasse hoje a minha vida pública, eu evitaria muitos erros com a cabeça que eu tenho. Eu quero mais construir do que destruir. Eu podia aproveitar esse programa agora para descer a lenha no prefeito Emanuel, porque eu fui adversário dele e venceu de mim. Você não viu nesses 4 anos eu fazer isso. Tá? Esse é um episódio inédito para todos que têm menos de 100 anos no Brasil. O último episódio dessa magnitude aconteceu com a gripe espanhola de 1918 a 20, tem 100 anos. Governava Mato Grosso Dom Aquino, que concentrou todos os seus esforços para minimizar o sofrimento da sua gente. Então eu vejo os prefeitos, governadores, o presidente, com inedetismo, eles nunca vivenciaram uma situação dessa. Na eleição que eles disputaram, ninguém colocou esse assunto em pauta. Esse assunto não existiu. Mas o Emanuel, queria ter um do fato Emanuel, novo. me ajuda. Olha, eu acho que o prefeito da capital tem tomado algumas posições corajosas, tem errado em algumas coisas, eu não entendo certos equívocos, muita bobagem aí, mas não quero tecer. Mas eu acho que, de uma forma geral, o Cuiabá tem 5 mortes. O Acre tem 60 mortes. O Acre, que talvez seja um 20º, um 30º de Mato Grosso, tem 60 mortes no Acre. Em Cuiabá é uma das capitais onde houve menos mortes pelo coronavírus. Então, alguma coisa está dando certo. Se é porque Cuiabá tem 70 unidades do PSF, há uma capilaridade do SUS em Cuiabá, o velho pronto-socorro Dom Aquino, continua ali na retaguarda, mas eu acho que os números mostram que em Cuiabá esta política de combate ao coronavírus está entre razoável e bom, na minha opinião. Mas você acha que isso se deve à política adotada pelo Emanuel? 5 mortes, apenas entre aspas, porque toda morte é trágica, né? Claro. Mas você acha que esse baixo número, na comparação com demais municípios, se deve às políticas adotadas pelo Emanuel? Ao Emanuel, ao governador Mauro Mendes Ferreira, que acabou de inaugurar agora um anexo ao Hospital Losite Ferreira, lá em Várzea Grande. E o governador foi muito sábio. Ele tinha a oportunidade de fazer como a maioria dos governadores está fazendo. Um hospital de campanha, terminou a pandemia em dezembro, janeiro e fevereiro, vai lá e desmonta o hospital de campanha. Ele fez o contrário. Definitivo. Ele fez um hospital definitivo. Tem 30 novos leitos de UTI e quase 200 novos leitos de enfermaria. Esse foi em Várzea Grande. Ficou um baita de um hospital na região metropolitana. Região metropolitana. Então acertou o governador e aí a Assembleia colaborou. 10 milhões. Lá custou 16 milhões e 500 mil aproximadamente. 10 milhões de reais foram liberados pelos 24 deputados estaduais. Nós reunimos imediatamente e dissemos, vamos liberar 30 milhões para o governador. Deputado, já liberou 10. Conversei hoje com um empresário do ramo de agências de publicidade, um grande empresário, talvez o maior de todos aqui do Mato Grosso, e ele me falando que ele, na empresa dele, que tinha 105 funcionários, ele demitiu 60. Outras empresas de publicidade também, ele falou para mim, que demitiram 50%. E aí, pegar outros segmentos do mesmo jeito, fechando. Lá nos shoppings, quando abriam, né, já não estão abrindo mais, por isso, restaurantes estão fechando. Quer dizer, o desemprego está batendo muita gente desempregada. Isso vai resultar em fome, em coisa, violência e tudo mais. Você não acha que é possível voltar ao trabalho de forma responsável, com todos os cuidados, com álcool em gel, com máscara e tudo mais? Você não acha que tem que haver uma flexibilização maior aí? Isso prejudicaria se flexibilizar mais? Olha, nós temos acompanhado o mundo inteiro, né, Paulo? Nova York, a Bélgica, Nova Zelândia, Coreia, que saíram assim, muito bem. A Bolívia aqui está indo muitíssimo bem. A Bolívia talvez seja o país no mundo melhor que a Nova Zelândia, que a Coreia do Sul, que Singapura. Hoje eu li sobre a Bolívia está exemplar, espetacular a Bolívia. Lá a presidente em exercício, né, ela radicalizou. Lá as famílias estão dentro de casa, pode sair uma pessoa por semana, um membro só da família por semana. Desobedeceu é cadeia. Na Bolívia está assim. Não estou dizendo que tem que ser aqui também. Agora, como é um fato novo nos últimos 100 anos, os gestores estão para e passo.
dá um passo para frente, dá um para trás, vai, põe o termômetro, volta, analisa aqui, vê o que é melhor. Então eu estou vendo aí, flexibiliza, volta tudo, vai um pouquinho mais. Então é momento de analisar detalhe por detalhe, variável por variável. Ninguém tem a fórmula disso. Está em Nova York, 90 mil mortos nos Estados Unidos. O Trump batendo cabeça o dia inteiro com o governador de Nova York. Quer dizer, como é um fato muito novo, ninguém sabe lidar ainda com tudo isso. Mas eu acho que o caminho é esse. Melhorou um pouquinho, afrouxa um pouquinho, volta. Há algumas teses de que tem que radicalizar tudo para que a pandemia passe mais rápido. Outros, essa tese sua. Vai, tempo contra tempo, vai, avança. Hoje teve 2 passeatas em Cuiabá. Certo? Eu propus, por exemplo, também uma ajuda para os guias de turismo de Mato Grosso. Porque o turismo foi o primeiro setor que fechou e vai ser o último a reabrir. Eu propus uma ajuda também para os professores interinos, para os guias de turismo e o pessoal do setor de shows. O que arma a barraca, o que arma o palco, o que liga a luz, o que faz na portaria. O pessoal está passando necessidade. Se não fosse esse dinheiro por isso que eu perguntei. Que o presidente Bolsonaro liberou, e eu perguntei, esse dinheiro 600. Está rodando como? Ele vai virar inflação no futuro? Talvez interessa pouco. Nós temos que salvar vidas nesse momento. Então, se eu fosse prefeito de Cuiabá... Porque fome também mata. A fome também mata, né, Paulo, se eu fosse prefeito de Cuiabá, eu também não sei dizer a você agora como é que eu agiria. Eu iria dialogar ao máximo. Dialogar com autoridades da ciência, do setor produtivo e da política. Agora, eu digo a você, entre os políticos, eles estão brigando entre si, entre os políticos e entre os economistas, eu, pessoalmente, nesse momento, fico com a ciência. Wilson Pereira dos Santos, deputado estadual pelo PSDB, o Opinião, TV Pantanal, agradecem aí a sua entrevista que voou, muita coisa para falar, mas o tempo, infelizmente, nesse momento, esvaiu-se. Obrigado por ter vindo. Paulo, eu que agradeço aí principalmente a você que nos deu a honra da sua audiência. Muito obrigado. Espero ter esclarecido alguns pontos e peço desculpa por aqueles que eu não consegui. Prazer enorme voltar aqui, professor Lorenberg, Paulo. Vocês, de fato, não só prestam informação de qualidade, como têm opiniões de qualidade. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui, também a sua assessoria que nos possibilitou que a gente trouxesse o Wilson Santos aqui. E eu muito obrigado também, Lorenberg, por mais uma estada aqui a essa mesa. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, telespectador. E muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, deputado Wilson Santos. Nessa terça, também conhecido como amanhã, a gente vai entrevistar aqui no Opinião, às 7h30 da noite, o vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar. Ele que vem aí falando um monte de coisa, inclusive sobre essas questões aí da prefeitura, se Manuel tá bom, se tá ruim, etc, etc. Eu espero contar com a sua presença, com a sua companhia, com a sua sintonia, com a sua audiência. Valeu? É isso. Fica bem, fica com Deus também.